Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e mais um convidado especial aqui no nosso Circuito On, Eric Sigak, velocista, que agora está num momento de transição grande, tem muita história para a gente poder falar aqui, falamos do seu nome durante o episódio com o Lelo Apovian, aqui também no primeiro episódio do Circuito On. Obrigado por estar aqui com a gente, Eric. Prazer imenso, cara, com vocês. Ricardo tá revendo, Ricardo Balu. Conhecendo você agora também, a gente vai poder trocar esse bate-papo. Não fala com o Rodrigo não, cara, não vale a pena. Acredita em mim, cara, acredita em mim, não dá corda. Eu acho que de todos que eu mais conheço, o Balu de longa data do Balu, pra quem não sabe, o Balu me deu treino. Só tá piorando. Balu lá pra 2003, 2004 me deu treino, então, pô, a gente tem uma história do Brasil Atletismo, então a gente temos história para contar hoje. Tem bastante coisa para falar, cara, que legal. A gente, todos nós, acho que grandes amantes do esporte, não só, óbvio, da corrida em específico, mas respiramos muito, você respirou muito isso dentro do NAR durante muito tempo que você ficou lá, convivendo, fez parte. Quanto tempo você ficou na BMF? Era BMF ainda, né? Sim, BMF eu fiz 9 anos de BMF. De atletismo. Que foi, para quem não lembra ou quem não sabe, um dos principais clubes de atletismo do Brasil, da história do Brasil, o maior medalhista, com grandes nomes, acho que os principais nomes, né? O clube mais vencedor da história do atletismo brasileiro. Vanderlei, Amarilson, Fabiana Murer, Ana Cláudia, Malrin, até na época de 2008, enfim. Muita gente boa ali, Eric Sigak, né? Falar de todo mundo. Como é que foi assimilar esse golpe, Eric, assim, de BMF, chegar de repente, assim, eu conversei com alguns atletas e eles relatavam que para alguns foi uma coisa meio de sopetão. Como é que foi assimilar esse golpe de falar assim, o maior clube da história, o maior clube vencedor da história do Brasil, que revelou os principais nomes, não existirá mais no final do ano, tinha alguns meses ali. Como é que foi isso, cara? Cara, a gente, entre os atletas, assim, né, quem foi do clube, a gente fala que é o nosso 11 de setembro, né, que foi aquele marco, né, porque eu lembro 1 ano e meio atrás eu tinha pedido as contas do clube, eu tinha ido para os Estados Unidos com o nosso amigo, o João Vitor, né, fiquei um mês competindo lá, e lá eu tomei um choque, assim, né, eu falei, puta, velho, a gente tá muito para trás. Outro mundo, coisa, né? Muita coisa, assim, e era, sabe, eu falei, cara, eu preciso ir para absorver algumas coisas e entender por que eles são essa hegemonia. A gente está muito para trás. A gente, tem muita gente talentosa, muita gente que batalha muito, mas será que a gente está batalhando do lado certo, né? Então, aquilo ali para mim foi um choque, né? De ver a organização, competição, o cara apitar e todo mundo sair da pista e, correr. Isso aí para mim foi... ele já era um cara experimentado, a gente se falava em boxe lá do Instagram, ele já rodado no Brasil, falou, Balu, tô fazendo... Isso aqui no Brasil que eu nunca tinha feito. Exato. A minha carreira inteira no Brasil. Então, aprendendo coisas aqui que para eles é muito corriqueira e nunca tinha aplicado em mim no Brasil. Só, cara, a gente tá tão atrás assim. Eu acho que o que ele fala com relação ao talento é porque a gente vê muitas vezes até juvenil, né? Sim. Sub-17, sub-18, sub-20, despontando. Exato. E daí Brasil. E daí a gente vê que a coisa não deslancha. Sim. E eu acho que os detalhes estavam nisso que você estava vendo lá. Exatamente, até pelas faculdades, né? De ver os atletas olímpicos competindo com as faculdades, né? Isso aquilo ali pra mim foi, cara, a cabeça fez assim. E aí eu fiquei um mês, voltei, e aí foi um momento que eu me machuquei perdendo a última prova da decisão dos Jogos Olímpicos do Rio. E aí eu falei, cara, preciso mudar. E fui embora, né? Na época com o Zequinha Barbosa. E eu vim passar as férias aqui no Brasil, né? E eu tava treinando no NAR e tal. E eu lá treinando e tal, aí o Ronaldo, que trabalhava lá na época, cara, você viu o jornal? Eu falei, não, isso aí 7 da noite. A gente acabando o treino e tal. BMF acabou. Eu falei, como assim? Aí ligou a TV. Peraí, fala no ouvido bom agora, né? BMF acabou. BMF acabou, cara. Ligou. Aí o Thiago Caraíba, que tava me auxiliando, né? Que foi também do clube, ele começou, a BMF era um patrocinador, patrocinava em dólar, né? Na época do Thiago. E assim, a gente ficou nós dois assim, parecia um balde de água fria, cara. Ficamos assim... Como, né? Porque, mais de 30 anos no esporte ia acabar. Então, a gente sabia que daquela fase de 2017 pra frente,
ia-se ladeira abaixo. E, infelizmente, a BMF mantinha quase 5 clubes, né? Ela tinha as suas ramificações ali. Eu fui de um dos clubes deles, né? Da Orcamp Unimed. Então, você vê, né? Que era a antiga Funilense, né? Então, cara, foi um choque. É o 11 de setembro do atletismo, de verdade. Pra mim foi essa sensação. Eu acredito. Eu nunca tinha ouvido essa analogia aí. Eu também não. Mas confesso que ela é muito boa. Sim. Ela é muito boa, porque de fato a gente pensa uma estrutura que a BMF tinha, né? Em São Caetano. Um centro de treinamento, a única pista indoor, né? Para poder fazer seletiva para Mundial Indoor. Era lá. Pista de 400, um centro de fisioterapia. Não dá pra gente comparar o que se tem nos Estados Unidos que você viveu lá. Sim. Mas de fato era o que a gente tinha de melhor aqui no país. Exato. E a gente, acho que é difícil você acreditar que você não vai ter isso, né? Do dia pra noite. Exato. Você falou da época do Brasil Atletismo, né? Do projeto que eu tinha feito lá com o Murilo e com o Gui. Cara, a gente foi cobrir a seletiva em 2013 do Indoor. Pô, você olhava tudo, cara, salto com vara, salto em altura, distância, os 60, você fala, cara, pô, tudo indoor ali, você fala, cara, que demais isso, né? Sim. Assim, e aí, pô, estamos falando da gente que vive o esporte. Sim. Né? Só que isso acabou de uma hora para outra, cara, é difícil. Eu acho que não só para os atletas, eu acho que até para os próprios treinadores, eu acho que para o staff de uma maneira geral, né, Eric? Para os adversários, todo mundo, né? Para todo mundo. Então, tiveram que se reinventar, vi vários treinadores assim, cara, perdidos. Numa época, os clubes do interior, assim, deram uma ascensão justamente por conta disso. Pinheiros, né, também, que eram... Assimilou bastante atleta também, porque teve que trazer para eles. Você teve treinador indo dar aula em faculdade, treinador indo trabalhar com amador. Sim. Você teve de tudo, porque de repente você perdeu o trabalho e você tem que se dar uma... Não vou nem dizer reinventada, mas tem que se adaptar. Mas o que eu acho que não vou pedir para o Eric falar isso, porque é delicado, mas eu acho que o que acabou sendo pior foi muito atleta e muito treinador tendo que se aceitar situações de contrato, de investimento, pífios. Porque de fato, porque é melhor do que nada. Pouco é melhor do que nada. Porque assim, para você poder competir, você tem que estar afiliado a algum clube. Sim. Né? Tanto que teve atleta que eu falei, se você quiser, a gente pode colocar minha assessoria esportiva como filiada à federação para você poder competir. Porque tinha gente que falava assim, cara, eu tô indo lá só de graça, eu não vou ganhar R$1. Sim. Eu não vou ganhar nada, nem alimentação, enfim. Então acho que esse golpe acaba sendo pior. Porque se você pega um mercado, sei lá, vamos dar o exemplo do futebol que acho que é fácil para todo mundo entender. O Corinthians não existe mais, além de eu comemorar que não vai existir mais, mas vai ter o seguinte, fala, pô, não, mas tem outros clubes que vão pagar. Sim. Né? Então você fala, pô, então vou contratar o Eric, vou contratar o Rodrigo, vou contratar tal. Você vai ter, por quê? Porque o mercado já existe, o mercado ele estava consolidado e o atletismo não estava aí, como não está ainda hoje, né? Vai demorar, tomara que um dia esteja, mas ele não estava consolidado de ter 10 clubes pelo país, competições todo final de semana acontecendo, ou pelo menos uma vez por mês nas grandes capitais. Isso não existia, né, Eric? Não tô errado não, né? Cara, o primeiro clube de atletismo a assinar a carteira, por exemplo, né? Que pra gente isso aí, ali mudou muito o atleta, né? Começou a ter uma visão de, cara, a gente é atleta profissional de verdade. Quando eu conversava com alguns atletas, eles sempre deixavam isso muito claro, que a BMF na época era o único que te dava um salário por 12... Não, o único que te dava 12 meses de salário. Sim. As outras, elas tinham ali 8, 10 meses por ano. Sim. Então é uma baita diferença. E isso, cara, continua até hoje, né? Infelizmente, a gente pensou nessa ascensão junto com a BMF, né? Falou, cara, vai ser bom para todo clube se manter nesse modelo, né? Porque era o que acontecia, né? Eles puxavam o sarrafo e a galera vinha, né? Então, isso a nível de salário e tudo mais, porque a gente pensava assim, pô, se eles estão recebendo isso, se eu conseguir negociar aqui, legal, entendeu? Então os clubes tentavam brigar mais com a BMF. Puxa para cima, né? Opa! A régua sobe. Eric, Agora... e essa estrutura, assim, a BMF, a estrutura que a BMF tinha, que era diferenciada. Quando você vai para os Estados Unidos, você ainda sente uma estrutura ainda mais forte do que a própria BMF? Cara, eu sinto, mas principalmente a mentalidade. Eu falo muito disso, assim, quando a galera me pergunta sobre isso. Eu vejo que a mentalidade e a organização deles lá é diferente com o esporte, entendeu? Então, eu vejo que até com muito, assim, eles são muito organizados, mas assim, se tiver pouco também eles fazem.
entendeu? Porque aqui é para fazer, né? Não tem essa coisa... Os treinadores se ajudam muito lá, assim, você vê que... Todo mundo rema a favor do esporte, né, Eric? Muito, muito, velho. Eu já peguei muito treinador, assim, eu lembro, nunca esqueço um dia da minha treinadora, ela chamou o Zeca, né, na época que eu treinava com o Zequinha. Tô chamando um outro treinador aqui, que ele é especialista em velocidade. Ele vai ver a mesma coisa que a gente tá vendo, com diferentes olhos e diferentes caminhos para o mesmo objetivo. Então, senta e escuta ele e depois a gente precisa absorver isso. O cara veio lá de Seattle, velho. Então, aí eu fiquei horrível, assim, né, tipo, eu tava na Califórnia, né, eu fiquei... Meu, é isso, velho. É isso. É o intercâmbio, a troca que tem ali interna, né? Todo mundo se ajuda. Aquele detalhe ali, coisa que aqui era uma briga, outra, sabe? De vaidade, que a gente tá num nível médio para baixo, assim, do que eles são, entendeu? Então eu falei, legal, cara, tem a estrutura, tem tudo isso, tem estudos, né, diferenciados. Mas a mentalidade de querer fazer a visão... eu acho que a visão é muito mais macro, né? Eu acho que todo mundo acaba remando em prol do esporte. Lembrando que eu era o estrangeiro, tá? Então, assim, Você né? era o La Cucaracha lá. E, tipo, imagina pro americano isso, né? Então, pô, pegava ali, cara, eu via, às vezes, os triplistas que treinavam lá, né? Meu, não tinha essa coisa de, vai na minha pista, cara... Vai lá, atleta olímpico, tá tudo liberado, velho. Dão a mesma atenção, mesmo você sendo estrangeiro. Você ser o olímpico ali é uma chave para qualquer lugar, assim. Então, eu via muito essa coisa girando ali, né? Então, eu falei, desses pequenos detalhes, não só da estrutura, grana, pista, etc., a gente precisa se reeducar, assim, sabe? De ver, sei lá, já vi várias situações aqui que eu falo, como é que você vai barrar um atleta desse... lugar X ou assado, então... Você chegar, você pegar analogia à parte, mas fala, o cara representou o país, o Brasil, num Pan-Americano, numa Olimpíada, no Mundial, esse cara ele não tem que trabalhar nunca mais na vida. Ele não precisa ganhar 1 milhão, né? Mas não é só o dinheiro. É esse cara chegar e falar assim, vou dar um exemplo, tá? Nem sei se tem, tô em Salvador. Daí ele chega lá, tem uma pista, esse cara ele tem que ter um acesso livre. Então, porque esse cara, ele né? Se você tem um banco de dados, esse cara deveria poder usar qualquer pista, mesmo circular uma pista livremente. Uma pista, por exemplo, privada como a do Pinheiros. Exato. Mas é um clube, sim, um clube que tem uma certa isenção de imposto e a contrapartida é um atleta, sei lá, como o Darlan, eu sei que o Darlan é de lá, vou pegar um outro atleta. O Eric chega lá e tem que ter acesso porque... O clube tem que dar contrapartida que ele poder entrar aqui e usar a pista. Até porque a gente não tem uma estrutura... tudo bem, o Brasil é um continente praticamente, mas a gente não tem estrutura boa em várias cidades do país. Então, às vezes... Né, vou dar um exemplo que a gente conversou com o Daniel Chaves. Ele morava lá em Brasília, né? E daí você fala, o cara vem para São Paulo. Ele não tinha pista para treinar. Sim. Se ele fala assim, vou ter que dar uns tiros de 400, quero dar na pista. Não tenho. Esse cara, ele tem acesso. Tô dando um exemplo que é um nome bobo que me veio à cabeça, né? Esse cara, ele deveria, por quê? Porque assim, ele vai entrar lá, ele pode estar aqui para uma reunião, para fechar um patrocínio, para incentivar um clube, para incentivar o esporte. Ele teria que ter um acesso Ele deveria ter um acesso livre para tudo isso. E isso e no Brasil não tem como. Exato, porque isso fomenta. Porque é o que você falou, né, Eric? É com universitário, mas não é só com universitário. Porque o universitário é o cara que está na pista. Mas isso também nem você tem seu irmão. Teu irmão chegou a treinar há muitos anos também. Sim. Então, qualquer impacto que você tinha, chegava no seu irmão. Total. Então, um cara que da universidade, está no primeiro semestre da universidade lá, e vê um atleta... Acho que o João falou no episódio que ele gravou com a gente, que ele chegou lá e uma treinadora que treinava, não sei quem que era da Olimpíada, o atleta olímpico, foi dar um toque para ele de alguma coisa assim. A minha treinadora, que depois que ele foi embora... a gente só foi treinar com ela por isso. Ela viu algumas dificuldades, ela olhou o João Vitor e pediu licença pro Zequinha e, a mulher, finalista olímpica, né? 3ª do mundo no heptátulo, Sheila Burrell. Queria pedir licença e tal, quem é seu treinador e tal. Olha, eu vi um detalhe ali da barreira, mas é só um olhar, eu não sei se pode te agregar ou não. Cara, o Zeca ficou assim, né? Que legal, cara, né? E aí o João... Naquele jeitão dele, aquela malandragem, falou, rachamos. É isso que a gente queria. Que a gente queria. Sem querer. Entendeu? Você vê, então, assim, uma treinadora que não era,
olhou, eles não era, né, não tinha nada a ver em relação com eles, falou, e isso impacta não é só o Eric, impacta o atleta que está lá da universidade, impacta o irmão do Eric, impacta o João, que depois entendeu uma visão um pouco mais macro, mais ampla do que é o esporte, do que como ele pode ser fomentado, porque é isso que acaba fazendo o esporte acontecer, cara. Não adianta a gente só pegar um único corredor, um velocista, e falar assim, esse cara aqui vai ser o cara bom. Sim. Porque na hora que ele acabou. Você tem que dar uma continuidade para o negócio. E a cultura do ambiente que tem que mudar. Sim. E eu acho que é a grande diferença, porque a gente falou num dos episódios, acho que eu comentei lá que uma vez eu fui para o Texas com um aluno e a estrutura que eles colocam na prova lá, cara, não se compara com o que a gente tem aqui. Era melhor aqui. Sim. Só que você chegava na área de transição da prova, onde o pessoal larga sacolas e tal, cara, era jogada no chão, terrão. Não tem essa de tablado. Então, assim, eles fazem com pouco. A gente tem uma falsa impressão de que muitas vezes é tudo o top do top. Não é. É o ambiente que te coloca, são as pessoas que trabalham, a cultura. No Brasil a gente trabalha com elefante branco, né? Você pega, por exemplo, o Engenhão. O Engenhão, né? Tu não conhece o Engenhão, e tem uma pista de aquecimento fora do Engenhão. Que é também padrão isso, né? Você tem a pista olímpica ali do estádio olímpico, você tem uma pista do lado para os atletas fazerem aquecimento. Isso é padrão. O pessoal da TV não vê, mas existe. Sim. E o Engenhão ele ficou fechado para o atletismo por anos e anos. Você não podia usar as pistas do Engenhão. Você, cara, mas não é possível. Não pode usar. Foram anos batalhando. Não adianta você ter uma pista, um estádio olímpico, sei lá, um bi, e não poder usar. É melhor você ter várias pistas e ter aberto ao livre, sem portão. Uma gradinha, qualquer um entra. Você pega outro, por exemplo, o nosso Constâncio, pista do... A gente fala de pista do Ibirapuera ali, né? O Constâncio, cara, é 1 metro quadrado, um dos mais caros do país. Você não tem que ter uma pista ali, cara. Atletismo é esporte de pobre, cara. Você tem que afastar a pista. Pega o dinheiro daquela pista e abre uma pista em cada um dos 4 cantos da cidade de São Paulo. Ou se não quer tirar a pista dali, então abre para todo mundo poder usar. Sim, né? Fechada para ninguém usar. Ou aproveita que você pior tem... era isso, né? Fechada para ninguém poder usar. A USP está fechada nesse momento. Uma pista padrão internacional, num ambiente aberto, que a pista ainda está fechada. 18 meses que a pista está fechada. E também quando abrir, abre só para quem é da USP, né, Balu? Também, é o mesmo problema. Esse que acho que essa limitação, era muito difícil, Eric, na época de atleta, assim, que, né, você ainda é atleta, mas eu digo, o NAR veio para acalmar e facilitar para alguns atletas que conseguiam estar lá. Mas vocês sentiam essa dificuldade? Assim, vocês viram em outras cidades o pessoal falando, cara, a gente não tem onde treinar, a gente tá ralando para correr no asfalto. Não, e cara, isso é uma das coisas que é muito difícil, assim, aqui o João, por ele, a gente tem muita essa proximidade, um dos meus melhores amigos, eu falo que a gente tem que pedir muita benção. A palavra que a gente usa é essa, pedir muita benção para poder simplesmente falar, cara, tenho 3 horinhas aqui para poder treinar, entendeu? Então, tem que rodar muito, perde-se muito tempo para você conseguir fazer um treino, entendeu? Então, manda e-mail para manda e-mail para outra, não sei o que lá, blá, blá, blá. Muita burocracia. E não é que você faz esse processo só uma vez, né? Daí, normalmente é todo ano, né? Você tem que estar renovando aquilo ali. E às vezes o cara que treina em São Caetano não consegue treinar no Centro Olímpico, que não consegue treinar no NAR, enfim, tipo, vai girando. Só que isso o atleta, ele tem que ter esse jogo de cintura ali para conseguir treinar. Tipo, não tem uma coisa, eu falei, cara, vamos. Eu acho que o único órgão aí que, por ser particular, que conseguiu amenizar isso foi o NAR, né? Porque aí autorizei e tal, mas quando parte para pro lado mas que público, também não consegue abraçar todo mundo, não né? Consegue. Assim, seria bom se tivesse, né? Sim. Tinha amigo meu fazendo bate-volta no meio da pandemia em Sorocaba, sai de São Paulo, Sorocaba, são 70 quilômetros, eu acho. Vai para Sorocaba, treina 70 quilômetros e volta. Eu tava indo para Bragança assim, né? Pandemia a gente ia... Barato, né? Não, e aí você pensa, o atleta descansa menos. Ele acaba um treino pesado, né? Daí tem que pegar a estrada ainda. 1h30. A gente fez toda uma organização com a Nakaya, né, e tal. A gente saía, ele se dispôs a custos, a gasolina, enfim, a disponibilidade de levar 4, 5 atletas. E a gente ia revezando, vai esses aqui que tem um treino mais forte, fica esses aqui, treina aqui.
Gente, cara, estamos falando do Nakaya, treinador olímpico, né? Assim, 9 vezes numa Olimpíada, né? Exato. Desde atleta, treinador e assim, cara. E eu já vi várias situações dele, cara. Puta, por que ele não pode entrar e tal, assim? Um cara desse, assim, tipo, ter restrições, entendeu? Então, isso é algo que é muito difícil, assim. O que você acha que falta? A cultura nossa, e respeito, eu acho, né? Eu venho de um pai que era do esporte, né? Então, que fazia as mesmas provas que eu, e eu vejo, né? Eu tenho muito essa cultura por conta da família. Então, é como a família Moura. Se a gente for puxar as famílias do atletismo, tem várias famílias. E assim a gente se dá o respeito, sabe? Então, não tem essa cultura, não tem esse respeito de você perguntar para um cara quem que foi o velocista lá atrás, quem que foi o barreirista. Não tem essa cultura, né? Então, eu vejo que falta isso, sabe? Então, eu tento muito, assim, com essa molecada que está despontando muito, que eu vejo que é um futuro imenso, mostrar um pouquinho disso, assim, quando eu posso conversar, sabe? Pô, cara, e é meio triste porque prova, sabe? É meio triste porque a molecada brasileira não passa por isso, né? Ele estava nos Estados Unidos e sabe que toda escola tem o quadro de recordista, tem a competição e tudo mais. Aqui pegar São Paulo, velho, maior cidade, com a porcentagem de crianças que já viu uma competição fora da Olimpíada. Não é nada, a criança não tem o contato com isso, né? A cultura esportiva, a gente é um país não só sem a cultura esportiva, como iletrado esportivamente. Exatamente. É uma batalha. Eu vi hoje um post do Meligeni falando isso, né? E ele tá uma foto dele com o Kirmair, e ele falou assim, cara, ele anda por todos os campeonatos que tem da moçada, ninguém sabe quem é, cara. Isso é falta, literalmente, é falta de cultura esportiva. Sim. Eu gostaria que não tivesse nenhum esporte, mas podia ser só do atletismo, mas a gente vê que isso é meio porque, assim, geral. As crianças, não é que a criança ela não... a criança não gosta do atletismo. Você vai ter nos Estados Unidos a criança que não gosta do atletismo porque ela experimentou. Você tomou sorvete de limão? Não. Você gosta ou não gosta? Não, nunca tomei sorvete de limão. O atletismo é a mesma história. O americano vai ter a criança que não gosta do atletismo. A criança brasileira, ele vai pro ela vôlei, não experimentou, então ela não sabe se ela gosta, ela não sabe o que é atletismo. E isso acontece, a gente está falando do atletismo, óbvio, né? O nosso esporte é corrida, mas isso é com vários outros esportes. Tirou o futebol, tirou o vôlei, tirou o basquete, o brasileiro ele não teve a vivência com nenhum deles. Sim, sim. E eu vejo, até estava assistindo a live do Herbert com a Billy esses dias, ele falou muito disso, né? Ali na parte de Salvador. O que você aprende quando você é moleque? Correr e se defender. Rua, é a cultura da rua. Então, o que ele falou assim... Como você pode transformar... Medalhista nos jogos, só para quem não entendeu, o Herbert, né, do boxe, medalhista olímpico aí no Tóquio 2020. E, cara, ele simplesmente colocou um exemplo que eu falei, puta, total isso. Um esporte barato, os dois, correr e se defender e ter disciplina, que o Brasil não consegue ter essa cultura de falar, cara, vamos colocar essa energia de um lado certo, porque... Com pouco se faz muito. Olha o exemplo dessa. Quem diria, né? Tipo, os caras olham assim, né? Pô, 3 medalhas no boxe, 2 no atletismo, agora. Mas quem tá de perto sabia que ia acontecer, né? Sabia falar, puta, cara, ali. Mas pro país foi um choque, né? Mas, cara, isso é uma cultura de anos que é só colocar a energia do lado certo. E foi que o Balu falou, é o elefante branco, né? A gente fica esperando um Alisson, fica esperando um Darlan, fica esperando um Thiago, um Herbert, uma Bia, um Abner acontecer, sendo que a gente tem um monte para acontecer e a nossa energia não acontece, né? E o Alisson é incrível, né? A prova dele foi demais, né, cara? Aquele menino é iluminado. Todo mundo, cara. E você vê que, né, eu via muito nos treinamentos assim, a leveza dele, sabe, de estar ali, você vê que é algo não só genético, mas é algo muito prazer no que ele faz. Mas quem gosta muito de corrida, quem tem esse olhar ali dentro, de você olhar, você fala, ali é diferente. E ele mostrou, né, isso. Então, trabalhou bem, menino antenado, uma história, pô, sensacional. Eu tinha um pouco de medo, sabia, cara, do Alisson, porque... Eu ainda tenho, Balu. Porque assim, a gente tinha ali na prova do Alisson, tinham 2 caras que são completamente fora da curva. Não que o Alisson não seja, mas os 2 caras, o Benjamin e o Ormond, são 2 caras
fora do planeta. Sim. E de repente, até foi em julho, né? A final, até maio ninguém sabia que era o Alisson, o Brasil ninguém sabia. Aí de repente em julho, esse cara vai trazer uma medalha. Você calma, cara. Calma, porque 2 já tem dono. Se tudo for correndo, condições normais de temperatura e pressão, 2 já tem dono, Sim. americano e o norueguês. Por que você já tá falando com esse cara? E a pessoa pode não saber, mas junto da prova do Alisson tinha mais 2 caras muito, muito bons. Muito bom. E um outro americano... Que foi, eu analiso a prova dele muito parecida até com a prova do Darlan. Sim, isso. Você fala assim, o Darlan podia pegar a medalha. Isso, né? Não era garantida a medalha. Aí você tem 2 caras garantida era pro maluco lá, que foram pra final acertou todos com chances. E você teve um americano que queimou na seletiva americana. Exato. Que nesse ano tava com um tempo melhor do que o do Alisson. De repente, até depois o Alisson melhorar, óbvio. Mas então você tinha ali... quando me perguntavam em off, aí eu falei, cara, ó, é o Alisson e mais 2, 3 caras brigando por uma medalha. Exato. Então, assim, se ele ganhar, animal, fantástico. Se ele não ganhar, cara, tá tudo dentro do jogo, tá tudo dentro da normalidade. Aí, de repente, quando o Alisson foi chegando, eu falei, não, porque o Alisson vai ganhar medalha, e o brasileiro é muito cruel, né? Porque ele joga o Alisson lá em cima. Sim. Só que se ele não ganha, joga ele lá embaixo. Então, o meu medo era isso. Eu falei, vai ser muito injusto se ele for jogado lá embaixo, se ele não conseguir o bronze. Como atleta e como pessoa, né? Porque ele é um cara ímpar, né? Eu não conheço ele, mas parece ser um cara espetacular. Uma história sensacional, o cara vem de longe, né? Então, você vê que eu achei muito bacana o trabalho dele, com o treinador dele, de eles fazerem as Diamond Leagues para justamente entender esse ambiente que é muito diferente, né? Ali você está ambientado com quem você vai competir, né? Então eu acho que é o que acontece nos outros esportes, como no atletismo também. A gente pega de uma vez os leões ali, né? Então você não está ambientado. Chega lá, você aí congela, não tem como. É o cara que você acompanha no Instagram, enfim, YouTube, e aí você pega o cara para competir ali. Então isso, cara, no psicológico é difícil, né? É muito difícil. Eu acho que você se blindar para você não sentir esse impacto, né? Entender que ele também é um competidor. Então, o Alisson trabalhou muito bem isso, né? Veio competindo, crescendo, estando no ambiente e assim, né? Fazendo grandes resultados em grandes provas, que é o mais difícil, né? O Alisson deu um pouco de raiva. Ele não errou, cara. Não errou o ano inteiro, cara. É um negócio impressionante. Um cara não errar nesse nível. O que mais me assustou foi isso. Uma consistência, novo. Então, deu no que deu. Acho que eu vejo assim, o medo como o Lelo botou super bem no Instagram, essa luz de acender e apagar de 4 em 4 anos, espero que ela fique acesa para ele, porque merece, né, cara? Se a gente for pensar, ele tem mais 3 ciclos ali, sossegado, para fazer história, né? Então, acho que o nosso atletismo, por tantos sofrimentos e batalhas, merece um cara pra gente olhar numa prova que ninguém dá aquela... Imagina, sabe, a gente nunca teve, né? né? A gente teve um Sanderley, mas era... um Heron, mas não teve essa... Teve um tropeço ali, né? O pecado do destino, o Heron era um cara que merecia pelo menos um bronze, ele, não sei quando foi o ano, que foi 2000 ou 96, que ele foi 4º ou 5º ali por detalhe. E, cara, é muito difícil. Então, é muito legal ver isso, né? Eu espero que venham outros Alissons também, como venham outros Thiagos, enfim. E a oportunidade de treinar fora, né? Então, isso que eu ia falar. Você acha que a história do Alisson lá tem um ponto de congruência aí entre o que você viu quando você foi lá para os Estados Unidos e ele... Porque ficar ali na Europa, esquece que você está na Europa, que está gastando em euro. Mas você está no meio... do planeta, onde você está muito próximo de vários países para você poder competir. Então, quem segue os atletas hoje, a gente vê que normalmente a maioria faz base ali na Europa. Por quê? Porque uma hora e meia ele está, né, em qualquer país ali. Então, ele consegue ter isso, que é o que o Rô falou. E daí você acha que é isso que ajudou, assim, deu uma tranquilidade também? Porque, óbvio, não dá pra gente falar que é só o talento, não dá pra gente falar que é sorte, não dá pra gente falar que ele também tá morando lá, mas eu acho que é um pouco disso tudo que faz com que ele chegue lá pra correr e ele fala assim, cara,
Se eu fizer o que eu vim fazendo esse ano, contra esses caras que eu já competi mais 6, 7 vezes ao longo dos últimos 2 anos, a coisa vai acontecer. Sim. Eu acho que é isso que daí ele se construiu na cabeça dele, total. né? Eu lembro, uma das coisas que eu tenho muito marcado assim, comigo, uma experiência fora, um dia que eu e o João, a gente competiu super mal, assim, nossa, aí a treinadora esperou todo mundo embora da competição, tá frio, e ela esperou e falou, ó, a gente precisa conversar porque eu tô colocando meu nome nesse trabalho aqui, e quando eu coloco meu nome eu quero que a coisa faça acontecer, né, e cara, a gente já, né, ficou aquele frio na barriga, aquele já se imaginou arrumando a mala. Sim, não, a gente já ficou, falei, caramba, João, e aí ela, eu quero que vocês levem uma qualidade de tudo isso, eu sei que a prova não saiu e tudo mais, só que vocês estão vendo todos esses atletas aqui, uma coisa que só vocês têm, que ninguém tem aqui, entre nós os americanos, vocês têm coração. O brasileiro tem um coração que vocês conseguem colocar isso, conseguem colocar essa vontade, que o americano ou é certo ou é errado, né? Vocês fazer ficar certo, sabe? Você coloca tudo, coloca a alma, e eu só vi vocês fazerem isso na pista. Então, vamos mudar essa temporada, coloca o coração aí. Então, trazendo para o mundo do Alisson, ele fez isso, cara. Pegou o coração dele, experiência de fora, competição grande, uma oportunidade imensa, um apoio legal agora, que agora as coisas eu tô vendo, né? Principalmente esse time olímpico, aí um apoio bem melhor, e deu no que deu. Então, assim, quantos Alissons a gente poderia fazer, né, cara? Quantos? Né? Essa é a pergunta que eu faço, assim, de ver vários moleques, várias meninas boas, assim, novinhos. Quantos Alissons a gente podia formar, assim, sabe? Tá ali, cara. Ou quantos já perderam, né? Quantos já perdemos, perderam, né? Cara? A gente entrevistou né, se a gente for falar de velocista, a gente entrevistou o Sandro, a gente entrevistou o Bruno Lins, e se a gente for ver o próprio Sandro, cara, a história dele, Sandro Viana, né, assim, um cara que começou tarde, se você olhar e falar assim, esse cara não é velocista, né, porque é muito diferente do que a gente sempre viu, né, do padrão, é um cara teoricamente magro, né, você fala, ele não tem massa, né, a gente olha, o próprio Eric tem massa, uma perna do Eric dá 2 do Sandro, né, então você fala, olha o quanto demorou para descobrir um cara como esse, com a idade que descobriu. Então acho que o quanto a gente acaba perdendo, isso infelizmente é uma pena a gente ter isso daí, mas enfim, cara, acho que a gente tem que torcer de fato ser menos, a gente tem uma forma de ser ranzinza, mas a gente tem que ser um pouco menos, tem que ser um pouco mais otimista, eu acho, de acreditar. Eu sou total, cara, com essa medalha, eu vejo, a gente analisa vários pontos, mas acho que como atleta, olhando e entendendo esse outro lado, eu rezo muito para a galera olhar de outra maneira, né? E não só. Eu acho que ele vai fazer crianças olharem para isso, sabe? E queira ou não, dá esperança, né, Balu? É a cenoura. A gente viu, o atletismo é um esporte de novo, é um esporte de pobre. A gente tem um país com milhões e milhões de pessoas pobres. Cara, é um caminho de vida, uma solução. Cara, um caminho de vida, assim, para ver muito, muito, muito acima da média brasileira. Sim. Sabe? Que criança que não quer isso? Eu vejo como uma possibilidade. Os dirigentes, organizadores, sabendo aproveitar esse momento, é uma super oportunidade. Mas é aquilo que você falou, né, Balu? Às vezes, o cara mora 1 milhão de quilômetros, tem que vir até o Constâncio treinar porque não tem outro lugar. Nesse ponto, pra mim, é nesse ponto que entra o dirigente tem que ter uma pista que seja de carvão, não vou ter uma pista sintética. Ou até porque tirar o Constâncio dali, você monta num lugar onde você pode ter um alojamento, né? Sim. Um alojamento digno, né? Não dormir embaixo da arquibancada, né? Que a gente sabe que não foram poucos, né? Quando eu ia lá na pista, lá, estagiando e tal, você pegava a molecada, cara, 1h30 de ônibus pra chegar até a pista. Por quê? O cara mora na periferia. Por que ele mora na periferia? Porque atletismo é esporte de gente pobre. Você tem que levar a pista até o pobre. Você não tem que trazer o pobre até ao metro quadrado do preço da Noruega. E assim, né? Agora, uma das coisas que eu tô vendo muito agora também, né? Porque agora eu falo muito sobre isso, né? De quanto que o esporte me preparou, me deu oportunidade de estudar. Nunca paguei uma faculdade, por exemplo. Fiz 3 cursos. Morou nos Estados Unidos. Fiz 3 faculdades. Cara, experiência fora. E de entender assim, cara, que
principalmente agora, nesse momento que eu tô me relacionando bastante com os amadores e vendo, né? Principalmente com o time da ON, eu tô vendo muito isso. O quanto que a galera se interessa demais pela pista, de entender, sabe, esse outro lado também do atletismo, e falta informação. Então, eu sinto que é uma das minhas missões, assim, de, não, cara, dá para fazer. Não, mas a gente vê você correndo ali, tá coordenando, blá, blá. Dá para fazer, dá de um jeito. Eu acho que você precisa ter uma oportunidade de entender não só a corrida de rua, sabe, de fazer essa mescla. E de fazer essa conversa assim, sabe, Ricardo, eu vejo que, cara, surge patrocinadores, surge visibilidade. Eu falo muito isso para os atletas, né, que eles veem que eu trabalho com esse lado do design, do marketing, e falam, cara, vocês precisam conversar com os amadores, vocês não conversam, vocês ficam assim no mundo de vocês. E esse mundo aqui, infelizmente, ele é pobre. O mundo rico do atletismo é a Europa, né? Não é nem Estados Unidos, que Estados Unidos eles são ali entre como eles. E de crescimento. Agora, onde você vai fazer grana é a Europa. Então, cara, conversa com o amador. E você é um exemplo, acho que, para isso, né, Eric? Você é um cara que, mesmo quando tava ali, você não tá extremamente, né, já na descendente, numa aposentadoria, mas você é um cara que há 6, 7, 8 anos atrás, você já dava indícios de mostrar para todo mundo de que você tinha que se expor um pouco mais, que você tinha que mostrar mais o seu trabalho, que você tinha que mostrar que dava para treinar, dava para você performar, dava para você chegar numa final de troféu, mas você conseguia tirar suas fotos, você conseguia fazer o seu trabalho de marketing ali. Eu acho que é um formato. Eu lembro quando o João foi até para os Estados Unidos, uma vez eu falei com ele, cara, vê de repente você fazer uma faculdade aí. Exato. Porque se você vê que não vai dar para você engatar como um atleta que vai chegar numa Olimpíada, que vai ter um resultado, que vai ter vai ter dinheiro envolvido, vai ter salário. Pô, olha para o outro lado, vê o caminho do que o americano prega, né? Que assim, vai competir no universitário, né? E depois você faz uma carreira e de fato você vê se dá para você continuar ou não. Como é que os outros atletas olhavam esse lado do Eric? Do cara assim que ficava lá e falava, o dia dele tem 48 horas, não tem 24. Porque o cara tava treinando no NAR, ele tirava foto, ele fazia vídeo, ele fazia, campanha de não sei aonde. Como é que dá? E hoje você continua fazendo as fotos que você faz, até mostrando os produtos, enfim, os tênis que você usa da ON e tudo mais. Como é que os outros atletas olhavam isso, cara? Cara, é engraçado, assim, né? Eu tenho duas versões. As versões dos atletas que sempre admiravam, falavam, caramba, legal e tal. Outros que falavam, esse cara aí não treina, não faz nada e tal. Tá fazendo isso porque não treina. Não tem, tá tempo demais e tal. E isso como os treinadores também, né? Então tinha essa coisa, eu lembro disso daí, às vezes eu fico vendo postagem antiga, eu falo pro meu irmão, assim, de 2010, 2011, que a gente já fazia, a gente já fotografava, a gente já filmava. Só que na época, cara, tive uma época que quase tomei punição de equipe por conta disso, sabe? De ter postado algo que não era para postar, enfim. E aí passaram-se esses tempos, né? E deu voltar para fora e tal, quase 5 anos. Eu falei, aí agora ficou cool. O negócio ficou cool, todo mundo quer contratar, não sei o que lá, blá, blá. Só que eu falei, bicho, era um negócio que a gente já estava vendo que era assim, o mundo já rodava assim, sabe? Então, infelizmente, o atletismo estava com a cabeça fechada e agora eles estão tentando abrir de uma vez só. Só que não é assim, né, cara? Por isso que o amador deu esse boom na rua. Porque o amador, ele sabe conversar, né? Ele não tem a performance que o profissional tem, só que a conversa dele é diferente. O profissional, ele não tem esse preparo. E os poucos que tem, que eu vejo que nem, por exemplo, o Chaves, consegue se comunicar de outra forma. E aí você começa a abraçar a galera. O próprio João Vitor, né? Tudo que ele conquistou, de ter ido pra... um cara diferenciado. Sim, né? O jeito que ele conversa, envolve. E aí você começa a olhar o esporte de outra maneira, entendeu? Você fala, cara, putz, velho, não é só um cara que bota um tênis ali e vai correr. Não, cara, tem uma história por trás sobre tudo isso, sabe? Então, é isso que eu vejo que falta, né? E aí, hoje... é uma consequência que eu já fazia há muito tempo atrás, sabe? Então, de ter uma oportunidade como uma empresa com a ON, sabe? Então, eu lembro na entrevista, assim, quando eu entrei aqui, que o Henrique, na época, ele me ligou.
Aí eu falei, caramba, bicho, ele falou, então, bem-vindo ao time e tal, conversamos. Eu falei, cara, demorei não sei quanto tempo da vida, mais de 10 anos, para ter uma oportunidade que eu tô tendo agora, com uma outra visão, e não tendo a performance que eu tinha naquela época. Você não estava no seu auge, né? Exatamente. Já o teu auge já foi. Sim, como eu tinha, sabe? E por ter uma cabeça fechada entre dirigentes, treinadores, equipes. Então eu falei, caramba, bicho, olha que doideira, né? Mas porque comunicação. Eu vi que é comunicação. Hoje os dirigentes começam a buscar essa coisa visual, né? Pegou no toque, agora tem o gráfico de cor, né? Gráfico com temperatura na velocidade. Ou seja, demorou anos para ver que essa coisa visual é bom pro esporte. Sim, né? Sim. E no fundo todo mundo quer se comunicar desse jeito, né? Entender porque que ele corre assim, ele corre assado, porque ele usa esse tênis, porque ele usa aquilo, porque ele... Então, quem fez isso, cara, tá aí, né? Hoje que nem eu vivo disso. Mas pro atleta ainda que não pegou esse clique, não dá para cobrar do blogueiro que tá assim e você tá ali. Que você não deu esse clique da comunicação, infelizmente. Porque eu sou bem sincero. Não, porque você tem que devolver, né? Sim, assim, a ON tá aqui, né? Estamos fazendo o circuito ON, conversando com você. Você não pode simplesmente achar que você está devolvendo para a marca só de você estar conversando com a gente aqui. Sim. Né? Cumprindo o que está lá no contrato. Olha, quando você tem que ir 2 vezes por ano, tá num evento. Não é nesse momento que você devolve para a marca. Sim. E também não é só na performance. A performance, tenho certeza que eles esperam que você vai fazer o que dá para você fazer. Né? Não dá para acreditar que você vai correr mais rápido que o Bolt. Sim. Né? Eu acho que é uma relação muito direta e transparente de todos, mas que eu acho que de fato você tem que saber. Porra, é uma foto, é um texto legal, é você acompanhar outros momentos e você trazer informação para cá, você trazer informação da pista para quem não é da pista, que Exatamente. É o pessoal que está junto. Né? Por mais que fala, o Lelo já corre. Não, o Lelo corre, mas assim, o quanto ele conhece do mundo da pista? Sim. Ele conhece mais do que um amador normal? Conhece. Mas quem disse que ele não pode aprender um monte de coisa e ter uma troca de informação legal? Então acho que são nesses momentos que acabam, para o atleta profissional, acho que falta esse traquejo, essa vontade muitas vezes também de se relacionar com a sociedade, porque quem vai consumir não é o atleta. Sim. Você não consome o que qualquer outro velocista fazia. Você consome o quê? Né? O amador ele não vai consumir a sapatilha, mas ele vai consumir o atletismo. O tênis, né? Então, acho que isso envolve uma coisa muito grande. E você se transformou, acho que num case muito grande, até pro Instituto Península, que é quem está ali junto, né? Desde o começo também com o NAR. Não era o Instituto Península, mas tem o João Paulo Diniz, o Abílio, enfim, que estão ali. E você é um case que virou história para eles, assim, para falar de boca cheia, né, Eric? Cara que saiu como atleta para fazer os seus cursos de faculdade, um cara que trabalha, arrumou uma profissão extra esporte e que trabalha hoje lá. Como é que também é visto isso lá dentro, cara? Porque isso tem que ser um exemplo. Isso, né, para as pessoas olharem e falar, que legal, né? Assim como a gente falou da criança, né, Balu, que dizer a cenourinha, que o atleta, ele estimula a criança a começar a correr, você é um estímulo para atletas que estão lá tentando alcançar alguma coisa e falar, no pior do cenário, se não der, eu também posso trabalhar com esporte, mas não necessariamente sendo atleta. Sim. Como é que os staffs veem isso, como os atletas veem o Eric de sucesso? Sim. Primeiro, dentro do NAR foi algo bem legal, assim, né? Eles já estavam contratando a gente para fazer alguns trabalhos, ajuda daqui e dali também. Eu sempre fui muito aberto com isso, com eles, pela essa troca e suporte de, 10 anos, né? Que eles dão essa força para... Não, aguentar você 10 anos não é fácil, né? Puxado. Quanto é que você tá pagando para eles te darem um trampo? Irineu reembolsou. Brincadeira. Mas, foi algo que, mudou pra gente demais, assim, sabe? E foi algo que... Tô no trabalho agora, vai dar um mês, sabe? E eu coloquei pra mim, eu vou brigar até os jogos, né? Eu vou brigar de verdade
eu falo muito assim pro meu irmão também, assim, cara, não tem como eu entrar para fazer um treino achando que eu tô brincando. Eu ainda não tenho essa cabeça leve. Treinando ali legal, assim, sabe? Tipo, vou levar do jeito que o amador leva, de uma forma gostosa, às vezes. Ainda não é gostoso, assim, na minha cabeça, assim. Porque a gente é muito com objetivo, sabe? É muito com objetivo, a meta é assim. Então, coloquei, cara, eu vou brigar até os jogos. Sabia que era algo difícil, porque a minha prova em si no Brasil tá forte, né? Dos outros anos, tô vendo uma crescente muito grande, até por isso eu me mantive aqui de treinar e ver que dá para competir num outro nível aqui na velocidade, né? Algo que de 16 para trás não era esse nível que tá tendo agora. Então, é muito legal ver essa geração que, cara, a molecada tá voando, né? Muito boa, assim, sabe? Então, eu coloquei isso, só que eu já tava fazendo bastante coisa. Uma por um lado financeiro também, né? Porque eu vejo, cara, muito atleta fazer milagre. A palavra é essa, fazer milagre. Como você quer treinar, competir, isso 6 vezes na semana, se locomover, comer, menos que um salário mínimo, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. E esses caras fazem isso, né? Então, eu, cara, aplaudo de pé. Molecada que se vira, vai, corre daqui e dali, pra tentar realizar um sonho, cara. E isso é complicado, assim, de pensar. E eu sempre coloco essa coisa para os atletas. Falo, cara, se prepara, bicho, se prepara, estuda. Estudar é uma ferramenta, modificadora demais. Estuda, não deixa passar. Essa bolsa que você está tendo aqui, você não vai ter lá na frente, cara, estuda. Então, eu tive essa oportunidade, fiz bastante teste lá no Península, e deu tudo certo, cara. Graças a Deus foi um caminho que eu me preparei muito para essa oportunidade e caiu no momento certo, na hora certa, que eu consegui fazer uma transição tranquila, assim, Ricardo, que eu vejo e vi muito atleta que nesse momento ele quebra. E ele quebra assim de, cara, não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí tem que se virar, né? Já vi várias vezes, ou a mulher engravida, ou o cara vira pai assim, e aí tem que se virar, não tem estrutura, entendeu? Então, foi algo que eu me preparei. E não é nem só se perder, né? Tem muita gente que tem que parar de treinar, de competir. Total. Porque fala, agora não é mais só a minha comida, a minha cerveja uma vez a cada 15 dias, né? Não, é verdade, porque agora eu vou ter que correr atrás. A conta acabou. Tem que fechar, cara. Acabou. E aí, eu, com o Irineu, com a Daphne, né, a gente conversa muito disso. E eles sempre me perguntam, né, se eu tô feliz. Né? Você tá feliz, cara? Então, por quê? Para eles foi isso, né? Conseguiram ver que o esporte e a educação são modificadoras, cara. É a ferramenta que todo mundo acredita mesmo, né? Exatamente. E eu tento levar isso muito dentro da empresa, sabe? Galera, um atleta ali e tal. E eu tento trazer eles pro meu lado também, né? De entender essa forma gostosa de eu levar esse esporte para eles também, né? De, cara, a gente viu atletismo e tal. Eu entrei bem nessa época, né? Da Olimpíada. Mas aquele esporte ali, não sei o que lá, a marcha é assim, cara. Vai lá marchar 20K, vai fazer isso aqui. Não, o cara não corre na velocidade que eles marcham. Não, já começa daí. Eu brinco, mas eu imagina o Rodrigo marchando com o quadril dele. o quadril do cara vai cair do peça, vai cair do peça. Tipo, desenho animado, cai uma porca ali, cai um parafuso ali, quando só ele tá com uma perninha só assim. Barulho da graxa secando. Tem que correr com WD na mão. Acaba de fazer uma reta, já põe no alinhamento técnico. Leva ele na De Pascoal ali, ó. Puxa o chassi, meu. Não é fácil, né, cara? Então eu tento trazer pro meu mundo, sabe? E essa galera do corpo também olha e fala, puta, velho, olha que legal, velho, deu certo, né? Então, isso eu tento muito fazer com os atletas de uma forma ali tranquila, sabe? A molecada fala, vai ali, né? Estuda, cara. Presta atenção nisso. Você tinha na tua cabeça esse caminho, assim, de... Pô, eu vou começar a tirar foto, além de você gostar. Eu lembro quando a gente fez o Brasil Atletismo em 2013. Sim. Eu lembro que você falava, pô, que legal. Eu lembro que um fotógrafo foi na época, o Aldo, ele fez umas fotos, usou um baita filtro bacana, umas fotos... Sim. Muita gente usa até hoje, a Fabi verdade. usa e tal. E eu lembro que você
você era super curioso com relação a isso. Assim. Você, na tua cabeça tinha um norte, assim, de... Cara, eu vou querer seguir esse caminho? Porque eu lembro que passou um pouco isso, daí eu lembro que você saía... era foto de São Paulo à noite. Sim. Eu lembro que você traçou esse plano ou foi uma coisa que foi meio que acontecendo? Cara, eu tracei, Ricardo, mas assim... o que aconteceu que foi uma das coisas que fez eu mudar, principalmente na pandemia, assim, né? Deu aquela mudada de eu entender que, primeiro, 5 meses eu ia ter que ficar em casa. Eu falei, e agora? Ficou louco. Não, ficou. Eu ficava fazendo exercício no quarto. A distância era eu e o Rodrigo aqui, o cara fazendo exercício, filmava, editava. Eu falava, esse cara tá louco. Colou platinado. Negócio... mexeu com todo mundo. E, cara, eu lembro principalmente da minha alimentação, como eu comecei a perguntar muita coisa pro Danilo, que eu falei, cara, se eu ficar dentro de casa do jeito que eu como quando eu vou treinar, meu amigo, eu vou fazer peso. Não tem jeito. Segura, Darlan, tô chegando. Porque, cara, e aí uma das coisas que me ajudou muito foi, comecei a treinar numa academia, né, tipo, quando começou a liberar algumas coisas, e uma atleta de lá, que a gente se conheceu na época de São Caetano, ela falou, cara, eu tô indo pro sul, e eu quero que você faça minhas redes sociais e tudo mais, só que assim, se você não fizer, eu não vou fazer com mais ninguém. Aí eu falei, puta, velho, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu tenho que... Só que era algo que, assim, era muito fácil pra mim. Porque eu já fazia natural, isso. Já era natural, né? E a fotografia me deu várias ramificações, né? Como a rua, como o esporte, que sempre teve comigo. Eu falei, beleza, vamos encarar. E aí, bicho, começou a rolar coisas que eu me colocava daqui 5 anos, sabe? Só que veio de uma forma mais rápida, que era muito mais pelo financeiro, só que daí era gostoso para mim, até hoje é gostoso de criar. Então eu falei, cara, esse plano de 5, 10 anos é agora, né? Então, com tudo que rolou dos jogos e tudo mais, essa de postergar, eu falei, cara, eu tenho que organizar esse outro lado também, porque a gente sabe, o alto rendimento ele tem um prazo de validade que às vezes eu vejo que eu me saí super bem nesse sentido, que eu nunca tive uma operação, tranquilo, treinei 23 anos da minha vida nesse ritmo. E hoje eu tô começando a entender de uma forma gostosa, assim, né? De falar, correr ali, treinar ali, sabe? Pra me fazer bem, não ter cobrança, né? Porque a gente é movido assim, né? Então, na Caia tá lá e fala, pô, é isso, cara, você muda a chave ali, você vai, entendeu? Acho que o amador, ele faz isso de uma forma mais gostosa. Tipo, cara, se for pra rodar hoje pra 8 minutos, eu vou rodar esse pacezinho aqui. A gente não tem isso na cabeça, né? Tipo, essa reta, se eu não correr no tempo X, meu amigo, pra mim vai me fazer mal. Eu vou voltar pra casa bravo. E como é que você fazia isso, assim? Porque essa semana a gente gravou e a gente falava muito que o atleta profissional, principalmente da pista, ele sempre tem a possibilidade de ter o treinador na maioria dos clubes e dos países fora também, de você ter o teu treinador ali perto. Então você está treinando, daí às vezes você conversa mais tempo e dá informação que às vezes a gente não tem uma troca, né? E você não tinha isso, porque o Nakaya não podia, porque muitas vezes você estava no NAR e ele estava lá em São Caetano, e depois também ele não estava sempre aqui no NAR, quando você estava treinando. Como é que é pro profissional? Por mais que a gente fale assim, o cara tem que fazer obrigação, vai lá e faz. Mas a gente sabe que não é 2 mais 2, não é tão simples assim. Principalmente quando a gente fala de velocidade, é diferente, né, Balu, da nossa realidade, da realidade do maratonista. Né? O treinamento do velocista, ele... Detalhado, né? Ele é muito detalhado. O maratonista, ou fundista, como querem chamar, você tem uma sessão lá que você vai correr 1h20, 1h30, você divide de um pouquinho a intensidade ali, ou vai fazer uma rampa aqui, outra ali, beleza. Mas o velocista, ele é muito quebrado, o treino ele é totalmente diferente. Como é que era para você ou se automotivar, ou se obrigar a fazer? Como é que funcionava isso, cara? Cara, eu sempre tentei trazer o Naka pro meu mundo, assim, né? De gravar o treino, de mostrar, cara, quando ele não estava, né? Então, sempre tentei falar, Naka, tem essa tecnologia aqui, tem esse aplicativo aqui, tem essa coisa aqui. E isso para um cara de 64 anos como ele, você ter esse jogo de cintura com a paciência,
pro cara é bom, sabe? E eu sentia isso dele. Na cara ele gosta muito de proatividade, né, dos atletas. Aquele cara que, velho, se você não mandar uma mensagem para ele, você não vai saber o treino. Ele gosta disso, ele é dele, né, de conversar, de estar junto. Essa fase que a gente ia para Bragança, eu vi o quanto que o cara respirava o atletismo, né? Isso é muito louco de você ver ele passar assim, a gente indo, passar Atibaia, Terra Preta, e falou, Eric, esse ponto aqui é o ponto mais alto dessa região, tem 1000 metros. Se a gente construísse uma pista aqui em cima, os resultados iam ser diferentes. Como o cara vê, ele respira aquilo ali, entendeu? Então, eu falei, esse cara, ele respira atletismo. Então, eu tentava, de todas as formas, quando ele não estava junto, de trazer essa coisa dele conseguir ver um vídeo e tal. E ele gostou, tipo, de começar a olhar e tudo mais. Mas assim, cara, nada como ter ele do lado, sabe? Eu fui pegar o Nakaya como treinador, treinei agora, deu 2 anos, né? Mas a gente se conhece há muito tempo, né? Desde quando eu fiz a minha primeira competição, ele estava com um treinador, o Neilton Moura, e ele do lado, ele falou, aquele menino ali tem futuro. Queria ele se treinar, e isso aí, tipo, ano 2000, né? Então, assim, a gente se conhece de colônia japonesa e tudo mais, o respeito que ele tem, né, é gigantesco. E de eu pegar essa experiência dele, principalmente nesse momento da minha vida, que ele é um cara que cobra a proatividade sua, para mim foi magnífico de entender isso, sabe? Cara, não, ele é muito rígido. Ele não é rígido, cara. Eu acho que o nosso esporte, ele é muito assim, né? A performance, o alto rendimento pede isso, não, né? Tem como você ir ali brincar, sabe? Então, quando você se demonstrava assim, o treino rendia demais, você via... Acho que mais me admira esses treinadores é isso aqui, o olhar dos caras só muda esse dedão aqui, ó. Puta, velho, você já... É impressionante esse refino que ele tem no coordenativo, que pra gente é algo que é essencial, assim, sabe? Então, pro velocista... Pra velocidade é fundamental, é o detalhe do detalhe. Os detalhes, né? E isso, quando ele tá do lado, é diferente. Pro treinador de velocidade, pro velocista, cara, ele mudou muito a minha concepção dessas coisas, sabe? Então, eu falei, é isso aí, cara, é isso que eu precisava. Então, essa troca com ele é impressionante. Aí você entende porque que são 9 Olimpíadas, né? Você entende. E vai pra 10ª, né? E vai pra 10ª. E a chance é grande, óbvio. A gente já tá. Estamos aí há 2 anos e 10 meses de Paris já, né? Sim. Mais um ano já começa o pessoal começar a querer classificar, né? Tá aí, porque atrasou um aninho, né? Atrasou Tóquio um ano. E, cara, você sentiu de não poder estar lá em Tóquio, cara? Não tem como, né, velho? Não tem como. Eu falo que todo atleta que briga por isso, é o maior momento de todo atleta. Quando o ano olímpico ele se define, a nossa vida quebra, né? Ali é um divisor de águas, né? Ou você foi muito bem, ou você ficou. Essa parte do você ficou ninguém conta, que é o atleta que ele vai ter que começar tudo. Começar tudo de novo. E isso pro atleta, cara, é muito difícil na cabeça. Então, por outras experiências, de ter me machucado, de ter ficado ali na briga, eu falei, cara, aqui vai ser meu ponto. Daqui, se eu vou tentar não sei se eu vou tentar de novo dessa maneira, entendeu? Então tem que ter esse objetivo muito fincado ali, que senão é muito difícil você falar, cara, eu vou treinar mais 3 anos para... Não é assim, né? Ainda mais com a minha idade de 31 anos, eu sei que se eu colocasse toda a minha energia só no esporte, era algo que eu poderia brigar. Como eu vejo vários outros atletas no mundo, como o Gatlin, 39 anos, enfim. Cara, mas não é assim. A nossa realidade não é essa, né? Então, esse lado de quem fica aqui, ele é muito difícil. O atleta, cara, você vai na pista assim, quer dizer, no momento das Olimpíadas, e quem ficou, parece um luto, cara. Até você ter aquela... É triste, né? É triste mesmo, não é? O sentimento é esse, de tristeza, né? Exatamente. E você vê vários caras de tipo... Fala, não sei, o cara fica meio deprê e tal. Então, como esse meu outro lado tava se movimentando muito, eu falei, cara, agora é o momento, não dá pra deixar. Porque é o que você falou, velocista não é o ideal, mas tem velocista que vai até os 35, 36, 37, praticamente quase 40. Sim. Mas você se preparou também para que, se aparecesse uma oportunidade, mesmo que de uma forma inconsciente, você pudesse fazer essa transição, porque é o que você falou, você pode tentar ir para Paris. Sim. Só que, e aí, será que essa oportunidade que hoje você tem, porque para pós-Paris vai aparecer ainda? Vai existir?
exato. E a gente não sabe como vai ser essa realidade de 3 anos agora, né? A gente pode ser muito otimista, mas a realidade do país não é otimista, né, cara? De você olhar e falar, é otimista dos lados dos atletas. Se a gente olhar e falar, puta, a gente conseguiu essas medalhas aqui, legal. Mas a gente botar o pé no chão aqui... Como realidade, né? Eu não vejo, né, A gente tem que ser muito frio nesse olhar. E eu fui frio, assim, de... Cara, esse período olímpico de tentativas, trabalhar pela manhã, fazer um freelazinho, vai competir à tarde. E é assim, cara, é a realidade. Eu falei, meu, se eu não tiver de onde ter suporte, grana para fazer isso aqui, não adianta eu ficar sonhando, cara. Não, você também não consegue nem competir. Não. Porque daí é o que você falou, né? Que tem que comer. Exato. Né? Todo mundo tem conta para pagar, né? Infelizmente. Uma das grandes diferenças é que nos Estados Unidos e mesmo na Europa você consegue fazer do atletismo uma profissão durante e também uma preparação no futuro, né? Porque você tem o tanto de americanos que financiam a própria faculdade, que nos Estados Unidos é caríssimo, é muito mais caro que no Brasil, é por causa do talento no atletismo. Às vezes o cara... ele está competindo no universitário, sabendo que ele não tem grandes expectativas como atleta, porque ele falou, isso aqui vai sustentar a minha carreira no futuro. Sim. E tem muito part-time assim, igual o Danilo. Conheci, uma das minhas melhores amigas, ela chegou à semifinal de Mundial na Barreira, trabalhando part-time. Saía do treino, 5 horinhas, trabalhava. Lá essa mobilidade deles, que era excelente. Eu trabalhei muito lá, cara. Fui barman, fui assistente de banheiro, treinava de manhã à tarde, cara, à noite, Hard Rock Café trabalhava, os barzinhos lá trabalhavam. Banheiro, cara, tipo... E o inglês meu veio assim, né? Ali, de falar... Improvisation. Tem que aprender, cara, tipo, total, porque... mas é o atletismo como uma ferramenta para a vida futura da pessoa, né? Sim, e, cara, tipo... a gorjeta lá só vem falando, né? Então, eu ganhava muito na gorjeta. Então, qual que era meu escape ali, né? De, tipo, meu truque ali. Tipo, a galera vinha falar comigo e tal. E aí, você veio fazer aqui nos Estados Unidos e tal. Cara, eu vim atrás de um sonho. Meu sonho é esse, quero ir para uma Olimpíada. Decorou aquelas 3 frases em inglês, Opa. né? Porque eu cheguei assim, tipo, eu tinha o inglês daqui, mas você não é diferente. Esquece que não tem nada a ver. E aí, no primeiro ano, o João me ajudava muito. O João era o meu tradutor. Muito bom. E aí, fiquei sozinho, aprender. Todos os amigos americanos e tal, cara. Quando eu começava a contar a história, porque você tá aqui e tal, eu não mentia. Mas o marketing eu jogava lá em cima. E a gorjeta vinha. E isso é o que me sustentava nos Estados Unidos. Porque lá também é assim, cara. Tipo, você tem essa... universitário te segurando ali. Só que, assim, quando você... É 1% dos atletas ali que vão virar profissionais, né? Tipo, de um time que eu treinava ali, que a minha treinadora era a head coach, uma atleta virou profissional. O restante... 100, sei lá, 50. De 100. Então, você vê, né, cara? Também, e as que estavam ali também trabalhavam e tal. Tem uma atleta aqui que é da marca, a Shari. E que não é como demérito também, né? Não, porque assim, que quem ouça, entende assim, uma virou profissional, ou seja, uma em 100 ganha salário. O que é profissional no atletismo? Ela ganha um salário para competir. Ela ganha um salário e tem o prêmio e prêmios, né, nas competições. Os outros 99 fizeram faculdade... Sim. E se envolveram... Garantiram uma profissão. Garantiram uma profissão. Até porque no universitário americano, o modelo deles não permite que você tenha bolsa e ganhe um salário. Você está lá, você não paga na faculdade, ou você é parcial ou total, mas você não ganha dinheiro. Então, fez isso que ele estava contando. A pessoa, sei lá, faz salto com vara pela faculdade. Aí... salta, não paga o curso que ela faz marketing. Mas ela vai ter que trabalhar fora para poder ter o dinheiro dela. Exatamente. Sim, são poucos que têm 100%, né? E eu lembro de uma atleta que ela começou a treinar com a gente, quando eu estava já quase saindo dos Estados Unidos, a Shari, que ela é da ela trabalhava, cara, tipo, atleta boa, foi pro Mundial, né, na época, 2019, só que, velho, trabalhava pra caramba, treinava tarde, trabalhava e tal, até um ponto... Ela me abriu muitos olhos sobre o marketing, né? Porque ela começou a me... essa postagem aqui tá valendo tanto, essa postagem aqui, faz isso aqui, vai ali e tal. Eu conheci a bem por ela, assim, sabe? Ela tava já muito nesse meio. E aí eu falei, caramba, velho, menininha avançada nesse sentido. Né? Tipo...
Só que aí chegou um tempo dela viver só do esporte e patrocinadores, né? Então, pra você ver, cara, a gente fala muito do primeiro mundo lá e tal, mas... acho que essa ilusão é difícil de pra que todo mundo, né? Que vai pra Não, Olimpíada ter o salário, não. a gente tem essa ilusão, o Brasil não avança porque os nossos atletas têm que trabalhar. Não. Então você não entendeu direito como funciona a coisa lá fora. Exatamente. Você não entendeu. É muito trabalho. Passa a não ser difícil para quem já conquistou muito. Isso. Sim. Aí sim, daí o cara faz um contrato muito mais alto. Exato. Enfim. E mesmo assim Né? é um grupo pequeno. Você pega Não. todos os atletas da... Desse 1% que vira atleta, é mais 1% que está nesse rol. É muito seleto. Entendeu? Muito a gente seleto. vê a própria Alisson, que né, a campanha lá que teve da Nike, quando ela engravidou, que ia reduzir o salário dela. Você vê, tem uma coisa que você fala assim, olha quem ela era. Né? A maior vencedora da história do atletismo teve que cair fora. Exato. Então a gente fala, não é para todo mundo que vira profissional que vai ganhar dinheiro, é para uma minoria. Né? Mas o que eu acho que é importante é entender essas oportunidades que de fato aparecem. Sim. E eu acho que as oportunidades, na realidade, elas estão aí para todo mundo. Sim. Se você não tivesse começado a tirar foto lá atrás, tivesse essa vivência lá fora, se estudasse aqui... Não, perfeito. O grande problema é que o garotinho ou garotinha pobre brasileiro do interior não tem a oportunidade, né? Porque não tem pista, porque tem que ir lá para Ibirapuera para treinar. Ou tá lá no Pinheiros, clube fechado. E às vezes não tem nem influência para despertar, né? Não tem influência, não tem o esporte na TV, não tem a família. Porque, ninguém da família conhece atletismo. A gente pega, sei lá, vamos pro interior, aqui perto de São Paulo, Jundiaí, né? Tem pista e tal. Você fala, pô, vai lá. Pode ser que tenham pessoas, crianças ali que... Só que muitas vezes a vida dela é tão limitada para ela... eu tenho certeza que tudo que o Eric é hoje, não só como atleta, mas como pessoa e agora profissional extra corrida, é por todos os lugares que ele viveu e com quem ele viveu. Ele teve a oportunidade de ficar dentro de um lugar que é excelência no mundo, que é o NAR. Ele começou a conviver com pessoas que influenciavam positivamente. Ele conviveu muito tempo com o Fernando Fernandes, a pessoa que é um cara que mostrou a importância também de se expor, de mostrar a marca, independente da deficiência que ele encara, mas é um cara que mostrou o quê? Cara, que você é o seu maior produto. Sim. E você vai ter que estar preparado para as oportunidades que vão aparecer para sua vida, ou as dificuldades. Sim. Né? Então acho que foi isso que te fez. Acho que que a gente não vê em outros grandes atletas. Sim. A gente entrevistou o Zequinha e ele falou, cara, o atletismo, infelizmente, no Brasil não quer olhar como deveria ser olhado. Eles não querem ouvir a gente. Ele não quer ouvir a gente, não queria ouvir ele, falou, ele não quer me ouvir, não quer ouvir o Joaquim, que vive lá fora há 15, 20 anos e poderia trazer muito para cá. Exatamente. E daí você pode fomentar de uma maneira muito maior. O atletismo tem espaço para ter outros Erics. Sim. Seja como atleta e seja como propagador. Total. E, o Zeca matou a pau. Isso que, cara... Eu lembro da primeira competição que eu vi o Joaquim chegando na pista como diretor, onde eu estava, em Chula Vista. Que ele é diretor técnico lá. Mas assim, cara, parecia um deus chegando, velho. Parou a pista. E não tinha, só tinha eu de brasileiro na competição. Parou o negócio e tal, daí eu cumprimento ele, tal. Falei, caramba, velho. Esse que é massa, o respeito, né? Meu, e deu de longe olhar assim, né? Como brasileiro, eu falei... Cara, meu, é só isso aí que eu acho que todos mereciam. O que o Zeca falou que me arrepia, que eu lembro, que ele falou no episódio, quando o Rudisha foi falar com ele. Olha isso. Cara, um cara que era, assim, foi um dos maiores nomes, se não for... Mr. Barbosa. Exatamente, foi o Mr. Barbosa. O cara levantou pra cumprimentar o Zequinha. Isso aí tá falando, cara, de 90 pra 2016, vai. Sim, vamos arredondar aí. 26 anos depois, o cara, o respeito... que um dos maiores caras da história, que é o Rudisha, nos 800, tem pelo brasileiro. A cultura, né? Que a gente citou no começo, é a cultura do esporte. Né? É a cultura do esporte. Então, eu acho que a gente, nesse meio da comunicação, como vocês, cara, eu sinto que é um dever nosso, uma missão de... propagar. Olha isso, cara. Olha, vê isso. Às vezes é uma curiosidade até da prova do cara, ele não sabe. Ele fica, caramba e tal, mas... A gente precisa fazer isso de uma forma leve que traga todo mundo pra gente, sabe? Perfeito. Trazer pro nosso time de olhar o quão grande é o atletismo. É imenso, cara. Então, e cabe todo mundo, né? Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Uma super ferramenta de inclusão e de
ganho sociocultural, econômico, enfim, que seja. Pode ser a profissão da pessoa. Não necessariamente na pista correndo, mas tudo que envolve ela. É isso. Sim, que tenhamos mais Erics, né? Aí, Que não, mas isso. é verdade, não, mas... Cara, a gente tem que salutar aí, assim, as pessoas que lutam pelo esporte, as pessoas que, de fato, querem carregar e se dedicam a falar do esporte. Sim. Porque, como você falou, é muito bonito a gente falar a cada 4 anos. E não é crítica a ninguém, não, tá? Não, a gente pessoal, também fala mais quando chega. Mas a gente tem que, de fato, valorizar, cara, quem luta pelo esporte, quem quer propagar o esporte. Exatamente. Pelo amor, né? Não só porque vai ganhar dinheiro, porque você ficava tirando foto, teu irmão tirava um monte de foto por tirar. Sim. Não era pra falar assim, eu vou vender pra alguém, entendeu? Sim. A gente curtia. Exato, né? E aí hoje deu o que deu. Ele Deu vive certo. de fotografia, fez um monte de campanha gigantesca. E eu tô, cara, abraçando uma oportunidade gigantesca de trabalho por conta do esporte e do estudo, que eu fazia algo que era tranquilo pra mim, que eu gostava fora o esporte. Olha como as coisas... Pra quem não conhece os rios dele, entra lá. É muito bom. É Eric muito bom. Sigak, Os vídeos pode são olhar muito, lá. muito bom os vídeos. Muito bom. Muito bom. Eric, obrigado, cara, Gente, eu que agradeço. pelo papo aí, meu. Bom pelo rever exemplo. vocês. Prazer conhecer o Rodrigo. Não ver essa teve marcha. prazer, não teve A prazer. marcha, Você né? tem- Você Quero não quer ver ver essa você não quer ver a marcha dele. Na hora que acaba a gravação aqui, ele vai pegar o andador ali do lado. Daí você vai ver que já não dá mais pra marchar Ele nada. acha que ele é de linha reta, mas ele começa a virar. Tá meio penso assim. Sabe carroceria de caminhão que meio torta? Assim, Colocar uma fotinha aqui Você só. tá dando reto na estrada segurando o volante? Sabe aquela moto que a roda traseira tá aqui? Desalinhada. Obrigado, Eric. Valeu, cara. papo Obrigado, gostoso. parabéns Tamo junto. por tudo, cara. Pela carreira de atleta, pelo trabalho que você vem desenvolvendo Obrigado. na comunicação, por levar o esporte, por carregar não só a marca da ON, mas carregar o esporte, a corrida. Putz, isso é incrível. Por isso que eu falei mesmo, a gente precisa de mais Erics pra gente, não só no atletismo, mas vários esportes, pra gente poder, cara, ter mais imagem bonita, a gente ter mais conteúdo, a gente ter mais informação. Isso tudo é um ciclo vicioso e virtuoso que é extremamente positivo, cara. Eu Muito agradeço obrigado. vocês pelo espaço, muito bom estar com vocês aqui. E, cara, é isso. Eu acho que a mensagem maior é essa de olhar o esporte como essa ferramenta modificadora que ela é, cara. Às vezes a gente se limita só à performance, auto-performance. Não, cara. Ela modifica a sua vida, como modificou a minha e de várias outras pessoas. É Então, isso aí. abrace ele, olhe mais por ele, né? Dê essa atenção para esses meninos e meninas que estão aí, que têm super talento e só precisa de uma oportunidade. Às vezes meia. É isso que mesmo. vai fazer acontecer. É isso aí, entendeu? com Então, certeza. Como diz nosso querido amigo Ailson Feitosa, acredita. Acredita. É isso. Valeu, galera. gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Rô. Obrigado, Alu. Obrigado, Eric. É isso aí. Valeu. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.